Ainda falando sobre os ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro, né, essa semana teve reunião de instalação da CPMI do 8 de janeiro e designação também do presidente, relator, presidente Arthur Maia e a relatora Elisiane Gama, né, a senadora Elisiane Gama. Na próxima quinta-feira vai ter a votação aí do plano de trabalho dessa comissão. Há uma expectativa que a CPI defina, por exemplo, datas e horários das reuniões, cronograma de depoimento, enfim. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o presidente da Comissão Mista de Inquérito, parlamentar mista de inquérito, deputado Arthur Maia, já pode aparecer aqui comigo no vídeo. Deputado, muitíssimo boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigado por dedicar um tempo na sua agenda super disputada aqui numa sexta-feira para conversar com a gente. O senhor me ouve bem? Ouço bem, Kenzo. Prazer estar aqui no Antagonista mais uma vez. Boa noite ao Carlos, boa noite ao Wilson. Sempre a satisfação estar aqui com vocês. Presidente, eu quero começar lhe fazendo um questionamento sobre essa questão da CPMI, né? Eu queria saber como é que o senhor pode garantir que a CPMI vai, de fato, ir no escopo dessa investigação, como se propõe essa investigação, e não terá apenas ali um palanque político, de debates políticos, né? No que o senhor acredita que essa CPMI ela pode acrescentar ao que já está ali nas investigações, tanto da Polícia Federal quanto também do Judiciário? O senhor acha que é possível que a CPI dê um passo à frente? Que passo seria esse na sua avaliação, presidente? Boa noite mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kenzo. Olha, a grande contribuição que a CPI pode dar é justamente ela colocar tudo que está sendo investigado na praça pública. Porque todos nós sabemos que está acontecendo um inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal que está sendo feito pela Polícia Federal. Entretanto, nenhum de nós faz ideia do que está acontecendo, de como é que está o andamento disso. E esse fato não é uma mera questão de uma causa jurídica qualquer, de uma ação criminal qualquer que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. É muito mais do que isso. Se trata de um possível atentado contra a democracia. Se trata de uma possível ação organizada para acabar com o Estado democrático de direito. Então, não é razoável que o Congresso Nacional fique de fora. Há um simbolismo nessa participação do Congresso. Um simbolismo. O Congresso é a casa que é a maior guardiã da democracia. Porque você veja que, ao longo da nossa história, muitas vezes o Brasil viveu ditaduras. E quem estava no Poder Executivo era o representante maior da ditadura. Muitas vezes nós vivemos uma ditadura com o Supremo vivendo uma ditadura constitucional e funcionando. Mas o Congresso Nacional não. O Congresso Nacional, durante as ditaduras, quando pôde estar aberto, o Congresso Nacional reagiu e tinha lá uma resistência. Menor às vezes, mas tinha resistência. E quando incomodava muito, o Congresso foi fechado, foi dissolvido. Então, o Congresso Nacional é realmente o guardião da democracia. E, portanto, em um momento como esse, em que se põe em xeque a continuação da nossa vida democrática, é muito, muito importante que haja uma investigação promovida pelo Congresso Nacional, colocando as provas em praça pública, porque os depoimentos que foram dados do G. Dias, do Anderson, de tantas pessoas que já foram depor nesses atos, por conta desses atos que aconteceram no dia 8 de janeiro, nenhum de nós sabe o que de fato foi tratado. Mas aí não. Agora nós vamos saber. Vamos conhecer as provas. E quando eu falo em prova, há aí um elemento muito significativo. É a nossa necessidade do apego à verdade. Porque a verdade não é uma narrativa. A verdade não é um discurso político. A verdade, ela se consolida a partir de provas substantivas. Então, tem aí duas narrativas, né? De um lado, a oposição, que diz que as pessoas que estavam lá se exacerbaram e que invadiram, e até quem diga que existiam ali infiltrados. Agora, se existiam infiltrados, por que é que agora a oposição está tão preocupada
em soltar essas pessoas. Não eram infiltrados. A gente sabe que quem estavam ali eram militantes contra o governo Lula. Essa materialidade me parece muito clara. Agora, tanto que essas pessoas foram presas, né? Estão aí, muitas delas já indiciadas, algumas continuam presas. Agora, para além disso, existe também o discurso da oposição de que houve uma facilitação para que acontecesse o aprofundamento do problema e que o governo, de alguma maneira, se valeria desse exagero, dessa depredação para ter algum tipo de ganho político. É uma narrativa. É uma narrativa. Como presidente da comissão, não devo adjetivar essa narrativa, mas devo buscar as provas para que a gente possa construir, de fato, não a narrativa da esquerda ou da direita, da oposição ou do governo, porque a verdade não é de oposição, nem é o governo. A verdade não é de esquerda nem é de direita, a verdade são fatos. Então, são esses fatos aos quais a CPMI deve se ater, deve buscar. E eu procurarei fazer isso. Deputado. Presidente, o Wilson Lima também participa da entrevista com a gente. Wilson. Deixa eu falar para o Grebe, porque eu acho que o Grebe está com uma pergunta na ponta da língua. Diga lá, Grebe. Deputado, boa noite. Boa noite. Eu queria lhe perguntar se o que o senhor disse a respeito das investigações que estão sendo conduzidas pelo Supremo e que são desconhecidas, implica que o senhor apoia o compartilhamento de provas, porque já tem requerimentos, sobretudo sendo feitos pelo PT, com essa intenção, que o STF compartilhe provas com a CPMI. Então, o senhor está de acordo com esse pedido? Absolutamente. Eu entendi isso na sua fala. Absolutamente de acordo, Wilson. Absolutamente de acordo. Eu acho que será muito proveitoso, inclusive, para ganharmos tempo, se o Supremo se dispuser a fazer esse compartilhamento. Eu pretendo estar o quanto antes com o presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Alexandre de Moraes, e vou solicitar a ele que as provas que já foram colhidas no âmbito da investigação promovida pelo Supremo possam ser compartilhadas conosco. Seria muito importante para que a CPI já pudesse começar em um ponto muito mais avançado. Eu tenho essa expectativa. Eu pretendo fazer isso. Wilson. Deputado, deixa eu voltar um pouco na questão da verdade que o senhor falou agora há pouco, que vai buscar a verdade, né? E algo que se questiona é justamente o fato da relatoria ter ido para a Elisene Gama, que é uma aliada histórica do Flávio Dino, né? Inclusive, esse assunto foi suscitado ontem durante a CPI. Como é que se pode se garantir a verdade, e como o senhor falou agora há pouco, e fugir um pouco das narrativas para você fazer uma investigação de fato isenta? Porque em qualquer investigação, é fato, você precisa analisar os dois pontos, né? Assim, houve leniência do governo federal, não houve leniência, foi só o que aconteceu em 8 de janeiro foi só uma maluquice de uma meia dúzia, ou houve uma interferência de algum ex-integrante do Palácio do Planalto. Como é que vai se garantir essa investigação, esse peso dessa investigação? E o segundo ponto, deputado, que eu queria perguntar para o senhor, inclusive acho que até por mensagem, até perguntei isso para o senhor em off. Como é que isso vai garantir também que essa CPI ela seja uma CPI de fato séria e não vire um palanque de disputa de vídeos viralizáveis de YouTube e Instagram, né? Porque o senhor vai ter que, como presidente de comissão, o senhor vai ter que atuar quase como um pai, né? Diante de um jardim de infância, né? Vai ser quase como diretor de escola. Não faça isso, não faça aquilo. Como é que o senhor vai conseguir garantir? Porque, olha, a vontade dos deputados e senadores integrantes é de, literalmente, tocar fogo no parquinho, né? Olha, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu tenho, ao longo da vida, tido a oportunidade de enfrentar situações como essa. Você veja que, no ano passado, quando eu cheguei na CCJ, nós vivíamos lá um clima de guerra.
de guerra, não votava nem a ata da sessão anterior. E nós conseguimos pacificar. Como? Respeitando o espaço de todo mundo, sem tomar um lado por A ou por B, porque isso lhe dá autoridade. Lhe dá autoridade para que você, dentro daquela linha de ponderação e de justiça, respeitando o espaço de cada um, você possa conduzir os trabalhos. E, obviamente, que eu não pretendo isso. Eu realmente espero ter capacidade de que, com a palavra, com a sensatez, a gente consiga coibir esses excessos. Agora, se não for possível através das palavras, o regimento também disponibiliza instrumentos que você possa garantir a ordem. E essa ordem, eu garanto a vocês que será preservada. Não há hipótese daquela CPI descambar para um processo de xingamentos, de agressões. Eu não permitirei isso, porque, você veja, tem uma CPI, agora, por exemplo, do MST, tramitando. Quando você lê as notícias da CPI do MST, o que é que está acontecendo? Os fatos, a investigação gravíssima sobre esse caso gravíssimo das invasões de terra está perdendo espaço na mídia para que, em vez de se falar do que está sendo discutido, se fale das brigas e das agressões. Então, aqueles que propuseram a CPI precisam ter muito cuidado para chamar a CPI para o tema que, de fato, interessa àqueles que estão conduzindo a CPI, que é justamente a investigação dessa ação, muitas vezes criminosa, do movimento dos sem terra, que tem trazido uma condição de absoluta insegurança para o campo. Na CPMI, nós não permitiremos que as brigas, que as agressões, elas transbordem para um patamar que ganhe mais espaço do que a própria investigação. Nós vamos fazer essa investigação. Nós vamos chegar na investigação. E eu sei que a CPI tem uma grande vantagem em se tratando de uma investigação, e você perguntar como é que vai ser o voto da relatora, etc. Qualquer relator, primeiro que eu acredito na lisura da deputada senadora Elisiane Gama, mas, para mais disso, a gente vai estar fazendo um debate, fazendo uma investigação, colhendo provas, com a assistência da sociedade brasileira, porque o antagonista vai estar lá, fiscalizando, olhando, dando o seu julgamento, mostrando as provas que hoje não consegue mostrar no âmbito do inquérito que está sendo feito no Supremo Tribunal Federal, porque não tem acesso. Os outros meios de comunicação livres, da imprensa democrática do nosso país, também estará lá. Então as pessoas começam a formular um juízo de valor. Você sabe que no impeachment do Collor, o deputado Benito Gama, ele foi indicado pelo então senador Antônio Carlos Magalhães para relator, para a relatoria. E o Antônio Carlos, ao final e ao cabo, desejava, pelo menos ao que consta historicamente, desejava que fosse feito um parecer contra o impeachment. E o relator simplesmente não teve coragem de fazer isso, porque havia um sentimento tão forte na opinião pública a favor do impeachment, que ele fez um relatório de acordo com aquilo que era o sentimento da sociedade. Então, obviamente, que as verdades postas com clareza na telinha, na mídia, ela vai formatar no seio da sociedade uma clareza tão grande que nenhum relator terá coragem de enfrentar essa opinião pública para colidir com elementos que são substantivos. Então, é a busca das provas que eu vou me ater. Hoje eu passei o dia todo discutindo, buscando nomes, seja dentro do parlamento, na consultoria parlamentar da Câmara, do Senado, conversei com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, muito receptivo a fornecer a estrutura necessária para os trabalhos da comissão, conversei com o Procurador-Geral da República, conversei com pessoas da Polícia Federal, tudo isso no sentido de montar uma equipe competente, independente, que possa, de fato, trabalhar no sentido de construir a verdade
e mais, através dos instrumentos e dos elementos que a CPI tem, mostrar a verdade para a sociedade brasileira. É isso que eu realmente quero. Eu sou uma pessoa profundamente apegado ao Estado Democrático de Direito. O meu ídolo na vida pública é Rui Barbosa, baiano como eu, aqui, eu estou em Salvador, aqui a 11 quilômetros, né? O Rui nasceu em Itaparica, uma ilha que tem até uma travessia a nado, é 11 quilômetros daqui para Itaparica. Rui Barbosa... Uma certa inveja, né? Perto de Salvador, praia, sexta-feira. Não quero me gabar, não, mas é verdade. Então, o Rui foi um homem que, quando foi chamado para ser presidente na chapa governista que ele não concordava, ele preferiu abrir mão de ser um candidato governista para ser o candidato civilista, né? O candidato dos direitos civis, do apego à Constituição, do apego à lei. E essa Bíblia, que é a Constituição, mais do que nunca, ela tem que ser respeitada, porque, afinal de contas, ela foi atacada. A porta da casa foi arrombada. Eu tenho usado muito essa... Não roubaram nada, é verdade, não roubaram nada, mas a porta foi arrombada. E isso não é brincadeira, não. Se a porta da minha casa, ou a porta da casa de qualquer um de nós for arrombada, a gente não vai simplesmente chegar lá, consertar a fechadura e dizer que está tudo bem. Não está. É preciso saber quem foi que fez isso. Deputado. E nós vamos avançar no sentido de identificar essas pessoas. É assim que tem que ser feito. Deputado, eu sei que você quer ter uma pergunta na ponta da língua. Deixa eu só fazer uma rapidinho, coisa simples, deputado, sendo bem objetivo. Já tem o número da equipe de apoio de PF, PGR e integrantes do Ministério Público e assessores de Câmara e Senado que vão ajudar na investigação, ou ainda não tem esse número de assessores especiais? Desculpe, eu não vi, eu vi só o final, não entendi o começo. Eu só queria entender, deputado, rapidinho, se já tem um número de integrantes da PF, PRF... Não tem número. Não tem número. Eu estou conversando com as pessoas. Primeiro que assim, a consultoria parlamentar, tanto da Câmara e do Senado, é composta por pessoas altamente qualificadas. Altamente qualificadas. É talvez o concurso mais difícil da República, porque os salários são altos. Então, quando tem um concurso para consultor legislativo, você tem assim uma vaga para 1.000 ou mais de 1.000 candidatos. As pessoas que estão lá são muito boas. Eu quero fazer, como é uma CPI mista, que tanto pessoas da consultoria parlamentar da Câmara como do Senado, claro, que tenham uma expertise vinculada ao direito criminal, estejam ao meu lado. Mas, além disso, nós vamos precisar de pessoas que tenham técnicas de investigação. Então, é muito importante a presença da Polícia Federal. A Polícia Federal ela é fundamental que esteja também. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Tem que buscar pessoas capazes, técnicas e que não tenham envolvimento político. Você imagina se você coloca um delegado da Polícia Federal na comissão para trabalhar e vamos lá adiante, aparece o sujeito num comício político, seja de um lado ou do outro. Então joga uma aura de descrédito muito grande sobre o nosso trabalho. Portanto, tem que ter muito cuidado com isso. Então, estamos vendo isso aí aos poucos, mas eu espero que pelo menos uma parte da equipe já esteja trabalhando na semana que vem. Deputado, o senhor falando sobre a necessidade de chegar à verdade, e obviamente todo mundo espera, né? Tem uma questão complexa. Qual foi o envolvimento dos militares, tanto da ativa quanto da reserva, nos atos de 8 de janeiro? Tem, enfim, muitas dúvidas a respeito disso. Como é que a CPI vai lidar com esse assunto? Vão ser convocados militares da ativa? Existe essa possibilidade? Como é que vocês estão se articulando para lidar com as Forças Armadas? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer, Carlos, antes de responder a sua pergunta, é que na minha longa vida na política, todas as vezes que eu tive algum contato de trabalho com militares, eu tive a melhor das impressões. Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com militares, mas são pessoas extremamente competentes, em regra,
são pessoas extremamente comprometidas com aquilo que fazem, são pessoas geralmente muito, muito amantes do Brasil, aquele sentimento assim de civilismo e de patriotismo, e são pessoas que têm um raciocínio muito cartesiano. Eu gosto muito e respeito muito os militares. Agora, eu não saberia responder a você quem serão os militares convocados, até porque uma investigação dessa natureza acontece assim, né? Olha, vai convocar o Carlos, convoca o Carlos vai lá, faz um depoimento, e o depoimento do Carlos implica na necessidade de convidar o Wilson. Aí chama o Wilson. E por aí vai. É um fio que um vai puxando o outro. Então, eu acho que é óbvio, está claro que uma CPI que vai tratar dos atos do dia 8 de janeiro não tem como chamar alguns militares que já estão no centro dessa discussão, desse debate. O G. Dias, o major lá, que o pessoal fala lá, porque entregou a água, não sei o quê. Aqui para nós, falando assim com muita serenidade, eu olho ali para o G. Dias e para aquele major, me esqueço o nome dele, que aparece no vídeo, apareceu na mídia entregando água e foi muito criticado. Eu pergunto, aqueles homens estavam ali sozinhos, cercados de 200, 300, 500 manifestantes. O que é que eles poderiam fazer ali? Sacar o revólver e atirar? Sair dando empurrão, soco, pontapé, para botar os caras para fora do palácio, sendo que eles eram um número infinitamente menor, né? Eu, por exemplo, conversei com um militar que é ligado que é totalmente ligado à oposição, o Mourão, né? O senador Mourão, um homem muito sério, muito responsável. E o Mourão falando sobre o G. Dias. O que é que o G. Dias poderia fazer aí, além do que ele fez ali, né? Talvez ter chamado reforço, aí vamos ver lá no depoimento dele, mas aquele momento exatamente, assim, o cara tá ali, vai fazer o quê, né? Eu acho que foi, assim, superestimada aquela... Mas, enfim, eu acho que pessoas como o Mourão, como o G. Dias, como aquele major, como os próprios comandantes da ativa, que estiveram na Praça dos Três Poderes e que fizeram as prisões, que enfrentaram o momento lá, naquele momento, militares também da Polícia do Distrito Federal, terão que ser chamados. Mas com todo respeito. Com todo respeito. Né? O Freire Gomes, que era comandante na época do Exército e que permitia que aquelas aglomerações ficassem ali em frente aos quartéis. Você acredita que ele também deve ser um nome que precisa ser convocado para prestar esclarecimentos, já que esses manifestantes só saíram de lá depois de uma decisão judicial do Alexandre de Moraes, né? Olha, eu não conheço a história, o comportamento desse militar que você acaba de citar, mas... Não quero o comandante, eu estou falando do comandante do Exército, né? Eu estou perguntando se o ex-comandante do Exército, ainda na gestão de Bolsonaro, Freire Gomes, ele deve ser um nome para ser indicado, para ser convocado para prestar esclarecimento, já que as manifestações se prorrogaram ali, né? E assim, há depoimentos que já foram explicitados de que foram pedidos várias vezes ali pela PM, inclusive do Distrito Federal, e pela Força de Segurança do Distrito Federal para a retirada desses manifestantes, e o Exército não retirava. Então, o Freire Gomes, que era comandante na época, seria esse um nome, então, para prestar esclarecimentos da CPI? Olha, eu não conheço a história do Freire Gomes. Eu estou ouvindo aqui esse nome agora. Lhe confesso que eu não acompanhei com essa proximidade tão grande aqueles atos, ao meu ver, absurdos que aconteceram de pessoas estarem na porta de um quartel pedindo que os militares saíssem do quartel e fossem depor o presidente eleito, ou fossem para as ruas impedir que o resultado da eleição, de fato, fosse oficializado. Isso é um absurdo, né? Agora, eu lhe confesso, até perdão pela minha ignorância,
mas eu não conheço qual foi a atuação desse militar Freire Gomes que você está se referindo. Mas, obviamente, que tudo isso será tratado na CPI. Certamente, se o nome dele for objeto de uma solicitação para depor, o plenário vai fazer a sua avaliação, vai votar, e se for aprovado o requerimento, ele vai ser convidado. Eu acho que tem pessoas que podem ser convidadas e pessoas que haverão de ser convocadas, né? Então, vamos tratar isso agindo como quem de fato quer buscar a verdade, e não quem quer usar uma convocação para fazer disso um ato político, ou uma ofensa a B ou a C. É isso que tem que ser. Vão chamar o Bolsonaro? Não vão chamar o Bolsonaro? Num primeiro momento, eu não vejo razão para chamar o Bolsonaro. Agora, como eu disse, uma investigação como essa é um fio que uma coisa vai puxando a outra. Se lá adiante aparece uma prova envolvendo o presidente Bolsonaro no que aconteceu no dia 8, obviamente que ele vai ter que ser chamado, né? Então, eu olho isso com muita tranquilidade. Eu, realmente, como presidente, vou me esforçar ao máximo para buscar a verdade. Tenho a certeza disso. Eu vou buscar a verdade. Eu sei que é uma CPI que a gente encontra um clima de muito acirramento, muito politizada. É verdade que tem gente que vai para lá muito mais preocupado em fazer o vídeo para postar nas redes sociais do que exercer o seu papel de juiz e de investigador, porque a CPI ela é investigativa, mas nós temos também muita gente que está preocupada com a verdade. E acho que é uma CPI que trará realmente uma contribuição importante. O Brasil não pode passar em branco com isso. Você veja, a intentona comunista, em 1935, ela foi um ato tipo uma Operação Tabajara. Se vocês lerem a biografia do Prestes, não sei se alguém aqui já leu a biografia do Luiz Carlos Prestes, eu li uma apenas, que é do Arão, né? Daniel Arão. Daniel Arão. E que eu, quando li a biografia, eu conheci o Prestes pessoalmente, conheci muito rapidamente, mas eu era estudante da Faculdade de Direito, ele esteve aqui na Bahia, naquela época da reabertura democrática, fez uma palestra na reitoria, como nós éramos do diretório acadêmico, tivemos a oportunidade de antes encontrar com ele, cumprimentá-lo, etc. Uma figura imponente, né? Ele era um homem baixo, mas uma figura imponente, um homem, do ponto de vista pessoal, brilhante. Ele foi um aluno extraordinário na escola militar. Parece que até hoje ninguém alcançou o nível de notas que ele alcançou. Muita gente pensa, inclusive, que a coluna Prestes foi um ato sociocomunista. Não foi nada a ver. Era para derrubar o Arthur Bernardes. Eles foram até o Nordeste e depois foram perdendo os combates, se asilaram na Bolívia. Aí o Giocondo foi lá e levou de presente para ele a obra do Karl Marx. Ele leu aquilo, se apaixonou pela obra do Marx e se transformou em comunista. E aí quis entrar para o Partido Comunista. O Partido Comunista brasileiro não aceitou. Posteriormente, ele foi chamado para morar em Moscou e a Internacional Comunista entendeu que ele poderia fazer um movimento realmente como o Mao Tse-tung fez na China e que ele poderia fazer isso no Brasil. Aí a Internacional Comunista obrigou o Partido Comunista Brasileiro a aceitar a filiação do Prestes e manda ele para cá com a Olga Benário. E ele vai tentar lá montar esse golpe que ficou conhecido como Intentona Comunista. Operação Tabajara total. Ele, apesar de toda a inteligência, foi muito errático nos seus atos políticos. Então, ele estava começando a organizar aquilo ali no Rio de Janeiro, etc. Aí, eis que aconteceu uma insurreição em um quartel em Pernambuco. E ele, se aproveitando daquilo, achou que aquilo ali era um momento que podia deflagrar um grande levante militar socialista no Brasil inteiro e lançou e antecipou a ação para tomar o poder em 1935. E foram dizimados rapidamente, ninguém aderiu, foi um fiasco. Mas, apesar daquilo não ter representado um risco real para o sistema brasileiro,
aquilo ficou gravado na história como a intentona comunista, a intentona tentativa de golpe em 1935. E é importante também que um ato como esse que aconteceu fique registrado, para que a gente saiba que a vigilância a favor da democracia, ela tem que ser permanente. Permanente. E nós temos que nos dedicar a isso. Tá certo, deputado. Muitíssimo obrigado, deputado. Quero agradecer muito a sua entrevista aqui no nosso Papo Antagonista, o senhor que terá um árduo trabalho aí pela frente, pelos próximos dias. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.